podemos estar nessa casa novamente, né? E eu sempre digo que essa casa, ela nos traz, ela nos dá, né, uma paz, uma serenidade, né? Então nós precisamos, né, para o nosso dia a dia, para nós podermos vencer as dificuldades que vão surgindo. Então vamos elevar então o nosso pensamento a Jesus, né? Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, rogando sempre a espiritualidade amiga que possa envolver e abençoar cada um que aqui está, aqueles que por alguma razão que não puderam vir, mas que sejam também envolvidos e abençoados, rogando sempre a Jesus que ampare-nos, que nos ampare, que fortalece-nos, que abra nossa mente e o coração para o entendimento das mensagens aqui discutidas, aqui faladas, para que elas possam ser para nós a bússola orientadora, nos mostrando sempre o caminho do amor, da retidão e da justiça. Rogamos-te, Senhor, que envolva também o nosso companheiro Gilberto, que ele possa nos trazer com serenidade aquilo que nos preparou. Rogamos-te, Senhor, para que envolva os trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca coragem e a disposição para o trabalho, para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, possam todos, na medida do merecimento, ser socorridos nas suas necessidades. Rogando também a Benedita Fernandes, mentor espiritual do Hospital, que possa amparar a todos nós, nos dando sempre a serenidade. Permita, Senhor, que possamos repetir a tua prece em agradecimento por tudo que temos dado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Hoje a preleção está a cargo do nosso companheiro Gilberto. O Gilberto já é um trabalhador desta casa de muitos anos, né? Eu conheço ele já há muitos anos. É também um trabalhador da Rádio Londrina, né? Ele faz o programa do quarto domingo. E hoje, né, ele gentilmente aceitou o convite para vir aqui nos trazer a mensagem de Jesus, que ele possa ser amparado e fortalecido. Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja nessa casa e nela e com ela e junto a ela nós possamos permanecer durante toda a nossa existência. Não apenas neste momento aqui na Casa Espírita, mas durante a nossa existência, porque nós somos também componentes da Casa de Deus. Nós somos uma pequena centelha do universo. É sempre bom a gente retornar a casa, ver os amigos, né? Os companheiros, os trabalhos mediúnicos, das palestras, dos aprendizados. Eu tenho estado meio afastado porque mudei o meu roteiro de trabalho e hoje eu estou trabalhando em 4 casas espíritas e não tem dado muito tempo, sobrado muito tempo. Mas a gente não esquece do nosso princípio. Eu recordo a primeira vez que eu aqui vim a essa casa, já há 30 e poucos anos atrás, e fui muito bem recebido. Das vezes em que eu ficava na porta esperando, eu chamava a mãezinha de menina, né? A menina e o Huguinho chegaram, que eles vinham ali caminhando, dois de braços dados, e era sempre uma alegria a gente chegar e encontrar com eles. E recordo também de um dia em que eu estava saindo, eu e minha mulher, da reunião, o senhor Hugo nos parou aqui no corredor e falou: está na hora de vocês começarem a trabalhar. Aí eu falei: senhor, estamos à disposição, que podemos varrer, ajudar a limpar a casa, fazer o que precisasse. Na nossa compreensão, na minha compreensão naquele momento, o trabalhar seria ajudar a limpar, fechar a janela, abrir a porta, fazer alguma coisa. Aí ele falou: então vocês começam depois de amanhã, na reunião mediúnica. Naquele tempo ainda não tinha essa parte aqui de trás ainda,
gente fazia mediúnica aqui na frente. E nós até nos assustamos, né? Porque nos convidassem para a reunião mediúnica, então, para a gente era uma coisa muito distante, o poder participar. E uma outra vez, já passado algum tempo, eu cheguei mais cedo e eu estava parado ali na porta, daí a pouco chega o seu Hugo, e eu o chamava de Huguinho. Aí cumprimentei e ele falou, então, dê o teu braço e me leva lá em cima é para subir aqui, para a cadeira. Aí veio, né, vim acompanhando, trouxe, puxei a cadeira, ele sentou, aí ele falou, senta aqui. Eu sentei na cadeira de lá, na do meio. Ele falou, não, senta na de lá que aqui vai sentar fulano, eu não me recordo mais quem que era. Eu falei, não, senhor, o senhor está enganado. Ali senta o palestrante, aqui senta quem vai fazer a prece, a apresentação. Ele falou, então, mas quem que você acha que vai fazer a palestra de hoje? Eu não cheguei a gelar, para falar a verdade, eu acho que eu congelei. Aí ele falou, senhor, vou falar o quê? Né? De supetão, você não está preparado? Ele falou, quando você não souber o que falar, fale sobre o Evangelho. Mas, para ser sincero, foi muito fácil, né, começar a fazer palestra com o Gonçalves sentado ali naquela cadeira, e ele emanava para a gente como se fosse um chuveirão, daquele chuveiro de praia, né, jogando energia que a gente absorvia, você não queria sair de perto dele. Tanto é que todo mundo queria abraçar o seu Hugo e ficar abraçado. Essas pequenas passagens que a gente vai passando, que vai nos marcando e nos ensinando a compreender o que é que nós estamos fazendo aqui. Que nós não viemos para cá para fazer turismo, nós não viemos para cá para passear, nós viemos para cá para fazermos um trabalho de aprendizado. Esse ano eu vou completar 75 anos nessa existência atual. E a gente pensa, né, estou com 75 anos, eu já sou velho, eu já tenho bastante conhecimento, já tenho bastante compreensão, muito aprendizado, né? E aí a gente começa a pensar, será que é verdade? Será que com todas as encarnações anteriores que eu tive, e mais esses 75 dessa, eu já sou um cara velho, experiente, experimentado, trabalhado, modificado e um aprendiz? Já posso ser um pouco mais que um simples aprendiz? Porque a gente pensa nesse sentido, pensando num rapaz que viveu aqui há uns anos atrás, aí aproximadamente 2000 anos atrás, muito conhecido na época por Jesus Cristo, que viveu 33 anos, desencarnou jovem ainda. E o que é que nós aprendemos com ele? Nós estamos aprendendo com ele. E depois, quando a gente veio através das reencarnações sucessivas, a gente veio aprendendo, veio crescendo, veio entendendo, conhecendo alguma coisa, tentando nos modificarmos. A gente veio para essa encarnação, nasci numa família católica, já falei isso aqui algumas vezes, em que o padre ocupava um lugar na mesa da casa dos meus pais todos os domingos. Era uma família extremamente católica. Fui criado dentro do catolicismo, trabalhei nos encontros de jovem, quando jovem, conheci minha esposa praticamente dentro do encontro de jovens, estamos juntos há 50 anos. E a gente vai aprendendo que nós estamos aprendendo a aprender, que é a parte mais difícil da vida. E a gente vê que Jesus veio 2000 anos atrás e nos deixou um recado, né? Do quê? O que Jesus falou para a gente fazer? Espíritas, né? Deixou bem claro através de Kardec. Estudar, evoluir, aprender, multiplicar os pães. E a gente fica pensando, será que eu aprendi a multiplicar os pães? Será que, né? Porque quando se fala em milagres de Jesus, a gente fica pensando naquelas coisas. Multiplicou o pão, multiplicou os peixes, né? Transformou a água em vinho. E a gente vê que a gente ainda não aprendeu quase nada. Nós não aprendemos nem a fazer isso ainda. E qual foi o maior milagre que Jesus fez? O maior milagre que Jesus fez não foi transformar água em vinho, pão, multiplicar peixe, essas coisas. E nem transformar as pessoas com seus exemplos. Foi a sua autotransformação. Porque quando Deus criou Jesus, Ele não criou um espírito especial, falou, esse vai ser Jesus, meu filho predileto, esse vai ser superior a todo mundo. Ele criou Jesus, um espírito simples e ignorante, como nós. Há algum tempo atrás, fala-se em milhões de anos, né?
que Jesus participou da criação do planeta, que Jesus assumiu o planeta como governador e está administrando até hoje. É lógico que é um espírito muito evoluído em função do tempo, mas ele evoluiu muito através do que? Da sua boa vontade para consigo mesmo. Jesus aprendeu a evoluir aproveitando as oportunidades que lhe foram dadas. Tanto que ele veio aqui há 2000 anos atrás, ficou aqui só 33 anos, né? Ele fez o quê? Multiplicou o povo, multiplicou as mentes, nos ensinou a nos modificarmos, veio nos ensinar como é que nós devemos dirigir a nossa existência. Aí a gente vem, através das reencarnações, tentando aprender alguma coisinha, né? Aí, 200 anos atrás, a gente matava não só o passarinho, a gente matava pessoas e achava normal. Quando tinha uma execução pública, as pessoas levavam uma cestinha de lanche para assistir o enforcamento. Era a coisa mais normal do mundo há 200, 300 anos atrás. Isso era uma coisa, um movimento social, era uma festividade. Hoje, agora, no caminho vindo para cá, depois de uma longa temporada sem acontecer isso, peguei um passarinho no para-brisa do carro. O primeiro pensamento que me veio, eu até me assustei com isso, não foi matei um passarinho. Eu não queria fazer isso. Aconteceu, o passarinho levantou o voo em frente à cacique, pegou no para-brisa do carro, não teve como evitar. Mas o primeiro pensamento que me veio não foi o passarinho que caiu ali morto. Foram os filhotes dele que ficaram no ninho e que vão perder, com o pai ou a mãe, sei lá, a oportunidade de aprender mais rapidamente, às vezes, com ele. Eu não fiz de propósito, aconteceu. Mas a gente vê que nós estamos nos modificando, quando acontece algo assim, a gente se toca no coração na preocupação do próximo. Que foi o que Jesus veio fazer aqui. Ele veio nos modificar, nos ensinar a nos modificarmos. Veio trazer oportunidades para que nós pudéssemos crescer, para que nós pudéssemos multiplicar os pães como ele fez. Não o pão físico que vai para o forno, mas o pão da vida. Para que a gente pudesse compreender, entender e evoluir em sentimentos melhores. Essas oportunidades nós tivemos e continuamos tendo. Eu sempre agradeço quando eu falo do seu Hugo, da mãezinha, porque a gente que conviveu com eles há alguns anos, nós temos muito a agradecer pelos ensinamentos recebidos dele. Eles foram uma escola para nós e continuam sendo. Essa casa, eu recordo, às vezes eu sempre sentava ali pelo meio, depois passava alguns anos, passei a sentar nessas duas cadeiras aqui da frente, para ouvir melhor. Mas quando eu sentava ali pelo meio, às vezes eu estava ouvindo a palestra, eu pensava comigo mesmo, o que eu estou fazendo aqui? O que essa pessoa está falando, eu já vi, já sei. Eu estava começando dentro da doutrina. Eu ainda não tinha começado a estudar propriamente a doutrina. Mas como que eu já sabia o que ele estava falando, se o meu conhecimento não era? Porque meus sentimentos buscavam nas memórias do passado as informações do aprendizado de processos reencarnatórios de cada passagem. Sei lá quantas vezes a gente já reencarnou, mas eu sei que nós estamos num momento reencarnatório muito bom e muito privilegiado, porque nós nascemos num país que acolhe. Nós nascemos num país da miscigenação, onde você vê árabes, inimigos mortais, se confraternizando, vizinhos de lojinha ali na Rua dos Turcos, amigos, mas que lá, na terra de origem, são inimigos mortais. Então nós viemos para um país de paz, de harmonia, e que nós temos por obrigação ajudar e contribuir para que ele continue evoluindo pacificamente. E isso a gente aprende aonde? A gente aprende dentro de nós. A gente não aprende indo para a rua fazendo revoluções, a gente aprende aprendendo a começar a amar, começar a aceitar a possibilidade do amor. Foi o que Jesus pediu que nós fizéssemos. Quando perguntaram a ele, mestre, qual é o primeiro mandamento? E ele nos disse o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas.
Em seguida ele disse, e vem o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus complicou as coisas, quando ele pronunciou a palavra como a ti mesmo. Porque amar o próximo às vezes é até fácil. A gente passar a mão na cabeça de uma criança, dar uma esmola no sinaleiro, ajudar alguém dando um pacotinho de fubá, de sal, de alimento. Mas amar o próximo como a ti mesmo é muito difícil. Como é difícil a gente percebe isso quando nós temos que fazer um regime, quando nós temos que nos tratar para benefício do próprio corpo. Porque quem não se cuida não pode falar que o outro deve se cuidar. Quem não se ama não tem como dizer ao outro, ame ao próximo. As dificuldades vêm para que nós aprendamos a multiplicar o nosso crescimento, evoluindo e nos transformando. As dificuldades vêm para que a gente possa aproveitar esse momento para evoluirmos em aprendizado. Então, meus irmãos, quando a gente vem à casa espírita e adentra a casa espírita, a gente não tem, às vezes, conhecimento do tamanho, da enormidade do aprendizado que a gente recebe na casa espírita. Nós estamos num país de paz e amor, num país de serenidade, onde as religiões se confraternizam. Eu sempre cito, às vezes, nas minhas palestras, quando eu era criança, eu morava aqui na cidade, nasci aqui em Santo Inácio. Na época era uma metrópole, cidade enorme, tinha 500 habitantes. E ali nos 500 habitantes tinham duas igrejas, uma católica e uma evangélica. E quando o padre e o pastor se encontravam na rua, era um xingamento total. Eram inimigos mortais. Hoje a gente vê o padre e o pastor confraternizando, tomando um cafezinho junto, um visitando o outro, como acontecia aqui com o seu Hugo. Os pastores de outras igrejas, padres, virem aqui, bater papo com ele, eram amigos. A gente vê isso aqui, nessa terra abençoada que nos acolhe e que nos dá a oportunidade de podermos ser espíritas, com liberdade, onde a gente tem a oportunidade de vir à casa espírita aprender alguma coisa. E aí nós nos perguntamos o que é que nós, espíritas e espíritas, estamos fazendo para o nosso melhoramento acelerar. Nós temos estudado a doutrina espírita, nós temos lido as obras de Kardec, nós temos buscado a evolução através do conhecimento, não apenas da teoria, mas da prática. Nós temos posto em prática as oportunidades que nos são apresentadas. E a gente tem o livre-arbítrio que Deus nos deu para que nós pudéssemos modificar o nosso interior através da compreensão, mas através do trabalho. Nós podemos fazer o que quisermos. A doutrina espírita não nos proíbe nada, absolutamente nada. Você faz o que você bem entender. Tem religiões por aí que proíbem a mulher de usar saia comprida, de usar calça comprida, saia curta, de usar calça comprida, de cortar o cabelo, de passar batom. Tem religiões que proíbem você de sentar, homens e mulheres juntos, tudo separado. Tem inúmeras normas que o homem criou e que está aí. A doutrina espírita, a gente senta do jeito que quer, no lugar que quer, vem no dia que bem entende, não é obrigado todo domingo estar ali para bater o ponto, mas nós somos obrigados a termos a consciência da nossa responsabilidade. E essa responsabilidade nos é trazida através do quê? Dos ensinos da doutrina. E nós precisamos então aproveitar essa oportunidade maravilhosa que nos é dada numa doutrina que nos diz de onde viemos e para onde vamos. Na simplicidade da compreensão. Porque para saber de onde viemos, é só ver o nosso comportamento, como que eu ajo. Eu sou uma pessoa de boa índole, eu sou responsável pelos meus atos, palavras e pensamentos. Eu busco auxiliar o outro o máximo possível. Eu busco deixar nos meus pensamentos, delegar e separar rapidamente as coisas que não são úteis e que não são boas. Essas pequenas coisas das minhas atitudes, atos e pensamentos fazem com que eu saiba de onde eu vim. Porque se eu vim de um lugar ruim,
de um processo vibratório negativo, evidentemente que eu ainda não vou estar aproveitando a oportunidade de melhoramento. Mas se eu sou mais sereno, mais equilibrado, mais calmo, se eu busco me modificar, se eu busco ser uma pessoa útil ao próximo e a mim mesmo, evidentemente que eu vim de algum lugar melhor. Se eu sei de onde eu vim e eu pratico a melhora, eu pratico a compreensão, o entendimento, se eu consigo fazer isso, eu já sei para onde eu vou. Eu vou para um plano espiritual melhor, um pouquinho. Porque se eu vim para cá e fico roubando, matando, passando o outro para trás, pensando negativamente o tempo todo, se eu sou uma pessoa invejosa, criadora de fofoca, pessoa que dificulta a vida dos outros, logicamente, quando eu deixar aqui, eu não vou para um plano melhor. Eu vou pegar um plano onde os níveis vibratórios são similares aos meus pensamentos e às minhas atitudes. Então nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. E qual é o grande objeto de desejo, o sonho de todo espírito? É morar aonde? Desencarnar e morar no nosso lar. Para nós está ótimo. Se a gente conseguir morar no nosso lar, está excelente. É mais ou menos como sair da favela e morar na gleba ali em Londrina, Vai se sentir por cima da carniceira. E aí a gente vê que os espíritos já mais evoluídos, os espíritos já melhorados, já não habitam o nosso lar. Eles vão para níveis superiores. Eles vão para planos melhores. Então a gente começa a ver o quanto nos distancia ainda o processo evolutivo. E o que nós temos que fazer? Nós temos que nos modificarmos para que a gente possa um dia alçar voos maiores. E isso tudo através do aprendizado. Mas a gente vai aprender apenas vendo o outro fazer, como fazem as aves, os passarinhos, os animais, que aprendem a se defender através dos ensinos do pai e da mãe. Aprende a comer, a buscar comida. Ou nós vamos buscar alçar voos maiores através das oportunidades? Nós viemos com uma doutrina que Kardec nos deixou. Vamos falar sobre os 5 livros principais, que Kardec nos deixou. Quantos de nós já lemos as obras de Kardec? O famoso Pentateuco, 5 livros. Quantos de nós já lemos? Quantos de nós relemos as obras de Kardec? Quantos de nós continuam a estudar as obras de Kardec? E mesmo assim, para aqueles que já começaram a praticar o estudo, já começaram a aprender, já começaram a modificar, a gente ainda se sente extremamente ignorante. A gente ainda se sente, quando começa a ver o processo evolutivo dos espíritos, que nós estamos tão longe de ser um espírito bom. Mas o mais importante é que, como o seu Hugo fez quando a gente veio aqui, ele falou que eu falasse, naquele dia, a gente deu o primeiro passo. Não sou ainda um espírita completo, mas eu já dei o primeiro passo em busca do melhoramento. E estou dando outros passos através do quê? De tentar pôr em prática o que eu posso fazer. De buscar aprender um pouco, estudar um pouco mais, ler um pouco mais, conhecer alguma coisa a mais para poder então pôr em prática na ajuda ao próximo. Porque Jesus veio aqui em 33 anos, onde não tinha Rede Globo, não tinha jornal, não tinha mídia, não tinha telefone, celular, não existia WhatsApp, Facebook, nem carro tinha. Jesus, quando estava muito chique, que ele pegava alguma carona com algum amigo, era no jumento. Você não vê Jesus andando de carroça, nem de automóvel lá atrás. Então a mídia daquela época era o boca a boca, era a expressão de levar adiante as informações vistas e recebidas na convivência. E ele conseguiu, com tudo isso, com todas essas dificuldades, deixar uma doutrina que pudesse servir de base para todas as outras doutrinas cristãs seguirem. E o homem foi multiplicando as doutrinas
criando de acordo com as suas conveniências, mas trazendo as informações que Jesus deixou. Ele, em 33 anos, e olha que Jesus dos 12 aos 30 ficou sumido. Sabe-se muito pouca coisa da vida de Jesus nesse período. Tem até um livro chamado, né, A Vida de Jesus, dos 12 aos 30. Fala-se que ele teve que ir pela Inglaterra, teve na China, teve num monte de lugar, mas ninguém conseguiu provar nada. Aonde ele estava, o que ele estava fazendo. Mas dos 3 ou 4 anos que ele pregou, ele deixou um exemplo que ninguém conseguiu destruir. Olha o que tem feito a humanidade para destruir os ensinos de Jesus. Mas a solidez da sua doutrina, a solidez dos seus ensinamentos, por quê? Porque ele falava a verdade. Jesus não mentia e não enganava, ele falava do sentimento puro. E é isso que nós temos que continuar tentando levar à frente no nosso aprendizado, para que a gente possa continuar multiplicando os nossos passos, para que a gente possa pisar o próximo passo com o pé firme, com a certeza de que não vamos ficar retrocedendo e recaindo toda hora. E para isso nós precisamos nos informar, nós precisamos estudar um pouco, participar um pouco, nos colocarmos à disposição da casa espírita a qual nós participamos, nos colocar à disposição de podermos ajudar o outro da melhor forma possível, com compreensão, com entendimento, mas com doação, com busca do aprendizado da caridade. Essas coisas, meus irmãos, a gente não aprende na rua, não aprende no cinema, nem no shopping, a gente aprende na nossa própria existência, na observação da vida, na participação nossa, na família, no berço da família. Não é na escola. A escola ensina a criança a ler. A escola ensina a criança a aprender geografia, matemática, né? Essas coisas. Mas a educação a gente aprende no lar, transmitindo isso aos filhos, aos netos. E nós que somos avós temos por obrigação pegarmos os nossos netos no colo, beijar, abraçar e deixar sair de nós energias positivas para que eles possam crescer harmonizados. Deixar a eles os exemplos do aprendizado. Mas se nós não nos prepararmos, se nós não nos modificarmos, se nós não fizermos nada para o nosso melhoramento, como que nós vamos deixar aos nossos netos algo que nós não temos em nós? É evidente que a gente está falando um pouco daquilo que a gente está tentando aprender, mas nós somos espíritas nessa encarnação por um privilégio do melhoramento. Nessa doutrina que nos permite fazer o que quisermos, da forma que quisermos, no momento que quisermos, na hora que quisermos e do jeito que bem entendemos, mas que nos traz o ensinamento principal. Colherás na velhice que plantares na juventude. Isso é muito importante. Você faz o que você quiser, mas você vai ser responsável e responsabilizado pelo seu plantio. Ninguém vai colher na sua lavoura. Você não vai pegar a charrua e o arado e sair arando, e os outros vão colher a tua colheita das coisas boas ou ruins que você fez. Você vai ser responsável por isso. Então o que a doutrina faz? Ela não nos proíbe, mas ela nos orienta, nos esclarece. Se você fizer isso, pode acontecer isso. Se você fizer aquilo, pode acontecer algo melhor ou pior. Nos dá a oportunidade de nós sermos os nossos próprios juízes e, mais ainda, os nossos próprios professores, de nos vigiarmos. E aí vem aquela frase: orai e vigiai. Muito mais vigiar do que orar. Porque não adianta ficar genuflexo, né? De joelhos ali, rezando da boca para fora. Você pode fazer sua prece no banheiro, você pode fazer sua prece no carro quando está dirigindo, você pode fazer sua prece no trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, na rua, onde quer que você esteja. Porque você vai se comunicar com Deus através dos seus sentimentos diretos do teu coração. E não precisa ser alto, porque tem uma coisa: Deus não é surdo. Deus escuta perfeitamente, Ele escuta no silêncio dos nossos pensamentos. Vê, ouve, assiste, compreende, entende
e deixa que o nosso livre-arbítrio haja, mesmo quando estamos dentro de 4 paredes, com a porta fechada, através da nossa consciência. É esse o ensinamento que Jesus veio nos trazer, que nós façamos para o outro de melhor o que nós queremos para nós mesmos. Eu nunca vi ninguém falar assim: eu vou sentar na chapa do fogão quente, sem roupa, para ver como é que é. Por que a gente não faz isso? Porque a gente sabe que queima, que dói. E por que nós vamos fazer algo que possa prejudicar o outro, se nós sabemos que queima e que dói? Então, Deus deixou implantado em nós o chip da nossa consciência através do nosso livre-arbítrio. E é esse chipzinho da nossa consciência, através do livre-arbítrio, que vai direcionar o nosso processo evolutivo, mais rápido ou mais lento. Mas também deixou bem claro, através dos ensinos de Jesus, que das minhas ovelhas nenhuma se perderá. Quando Jesus pronunciou essa frase, das minhas ovelhas nenhuma se perderá, mais ou menos ele nos disse: vocês já nasceram pré-julgados a serem felizes. Simples. Nós nascemos pré-julgados a sermos felizes. E se nós já nascemos pré-julgados a sermos felizes, por que a gente vai ficar cometendo iniquidades a todo momento, deixando passar as oportunidades de acelerarmos o nosso melhoramento? Por que não vamos, então, dar um passo de melhoramento, de mudança, de aprendizado, para que a gente possa encurtar esse período de tempo? Não ter que ficar aqui reencarnando, encarnação após encarnação, patinando no ser. Questão de inteligência. Questão de inteligência. Os mais inteligentes aceitam os ensinos, buscam analisar, buscam aprender, compreender e multiplicar os pães. Multiplicar os pães e os peixes não é tarefa muito fácil. Se fosse, todo mundo estava fazendo o tempo todo. Nosso mundo já seria outro. Já não haveria mais as guerras, os desentendimentos, as revoltas e as maledicências. Mas cabe a nós, que somos cristãos e que nos dizemos cristãos, professarmos o que aprendemos com Jesus. Cabe a nós buscarmos aprender um pouquinho mais através da doutrina espírita, já que professamos essa doutrina. Cabe a nós, então, nos esforçarmos, dedicando um tempinho do nosso tempo. Você não precisa pegar um livro e ler de cabo a rabo num dia só. Lê uma página por dia, 2, 10, vai aprendendo a se autoconstruir. Porque Jesus não veio aqui para perder tempo. Ele veio aqui para nos deixar exemplo. Veio aqui para nos dar a oportunidade de descobrirmos o que significa aquela palavrinha maravilhosa que ele trouxe, chamada amor. E a gente fez definições de amor, né? Uma delas bonita que o cinema divulgou com aquele filme Ghost, né? Amar e não ter jamais que pedir perdão. A frase é linda e maravilhosa. Porque se eu não tiver jamais que pedir perdão, é porque eu já evoluí o suficiente para não prejudicar ninguém, para ser responsável pelos meus passos, para, como nas pegadas da areia, quando, chegado ao final do trajeto, eu virei para trás, olhei e falei: Senhor, por que não andastes comigo? Pois só tenho uma pegada. E o que foi que Jesus respondeu? Ele disse: Filho, as pegadas são minhas, porque eu te carreguei no colo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos harmonize e nos dê a serenidade, a compreensão e o entendimento de podermos dizer: eu sou o cristão. Obrigado. Aí, gente, a mensagem de Gilberto, que Gilberto nos trouxe, e que nos convida mesmo a nos melhorarmos, a nos modificarmos, né? E termos sempre mesmo como bússola orientadora esses ensinamentos de Jesus. Vamos então agora para os passes, né? Convidando os trabalhadores para adentrar a Câmara de Passe. Aqueles que aqui ficaram, continuam então em meditação, pensando bem tudo aquilo que o Gilberto nos trouxe. Agradecendo a Jesus, o Divino Amigo, ao Conselho de Pai que nos deu, e estamos aqui mais uma vez nessa casa
que nos recebem, agradecendo também aos amigos espirituais que nos dão suporte diariamente. A nossa Mãe Maria Santíssima, vela por todos aqueles necessitados. Lembrando também do nosso país, que passa por um momento de preocupações e de provas muito grandes. Enfim, a toda a humanidade. Lembrando também daqueles que querem tirar suas próprias vidas através do suicídio. Jesus possa ampará-los e protegê-los. Mestre divino, diante de teu amor infinito e soberano, nós te agradecemos por tudo quanto nos faz. Que tua paz permaneça hoje e sempre com Deus. Muita paz.